Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal e hoje voltei com mais um tutorial de aquarela para vocês. Vou compartilhar com vocês um conhecimento que eu aprendi em um dos meus cursos de aquarela, que é o chá, azeite e mel, que são 3 tipos de diluição de aquarela que vão te ajudar muito para você pintar e poder reproduzir vários tipos de desenhos e formatos, porque entender sobre esses conceitos de transparência ajuda muito na hora de você pintar as suas borboletas que eu vou ensinar hoje. Bom, então vamos lá. A gente vai precisar de água, claro, e para essa lição eu vou usar a cor azul, que tô usando nesse caso o Cobalt Blue, e vou ensinar para vocês como preparar as 3 diluições. Primeiro, vamos preparar a que nós vamos chamar de chá, que é a diluição mais transparente, ou seja, tem pouco pigmento e muita água. Eu borrifei bastante água, como vocês podem perceber, até ela ficar bem transparente. Eu mexo para lá e para cá e ela consegue dançar no godê. A gente consegue observar o fundo do godê. E essa diluição mais transparente, com mais água, é a que a gente vai chamar de chá. Eu vou colocar aqui no papel e depois vou mostrar como que ela seca. Bom, agora vamos fazer o azeite. O azeite vai ser um pouco mais de pigmento e menos água. E ela vai ser um pouco móvel, né? Ali no godê, vocês veem que ela balança, mas demora bem mais para escorrer, que fica mais numa consistência parecida com azeite, diferente da primeira diluição, que é bem mais aguada. Colocando lado a lado, a gente consegue observar com bastante clareza como dá para ir de uma cor clara para escura usando a mesma cor de tinta, só acrescentando mais água ou mais pigmento. Agora, para fazer a consistência de mel, a gente vai pegar a tinta direto do godê sem acrescentar nada de água, somente com pincel úmido mesmo para conseguir tirar do godê, e você percebe que é bem mais escuro. E essa consistência mais forte a gente chama de mel. Agora vamos fazer um degradê saindo do chá até o mel para você entender como que essas tintas podem funcionar juntas. Eu sempre vou deixar essa pocinha de água, que ela que vai ser o transporte do meu pigmento. Eu vou usar essa gotinha para não deixar um degradê marcado, porque a gente precisa de água na aquarela, então essa gotinha é muito importante. Aí vocês podem observar que eu já começo a colocar mais pigmento formando azeite. Nesse caso eu tô pintando aí com azeite. Agora, sem pegar mais água, somente com essa gotinha que já ficou no papel, a gente vai acrescentar só pigmento, fazendo a parte mais escura do degradê. E essa consistência mais forte, mais grossa, a gente chama de mel. E esse é o resultado após secar. A gente pode ver as 3 transparências bem nítidas e aqui também juntas no degradê. O chá, o azeite e o mel no final. Agora vamos usar isso na prática. Eu vou ensinar vocês primeiro a fazer um esboço de uma borboleta e em seguida a gente vai usar o que a gente aprendeu agora para pintar elas. É essa referência que eu tô usando, eu botei no ladinho para vocês, mas lembrem-se que isso é só para eu pegar o formato da borboleta, não é pra gente fazer um desenho realista. A aquarela a gente tem que simplificar, então não se preocupem em fazer um desenho realista, a gente só vai pegar mesmo o formato da borboleta pra gente poder colocar as cores depois. O ideal é que você faça um esboço bem leve, não muito marcado ou escuro, porque a gente tem que usar mancha para fazer o desenho. E se tiver muito lápis, o grafite pode acabar manchando a aquarela. Então é importante fazer bem fraquinho. Vamos também fazer esse esboço de lado, de uma borboleta azul de lado. E vocês observem que tem um formato oval, toda essa borboleta. Então, eu vou pegar esse formato, passar para o papel e a partir daí eu sei que a borboleta tem que ficar aí dentro. E eu utilizo muito essa técnica para me ajudar a passar algum desenho de uma foto para o papel. Lembrando sempre que é só para você observar o formato, não precisa ficar idêntico, mas é importante que você consiga observar bem as proporções da imagem de referência, para não fazer a parte de baixo muito grande ou a parte de cima desproporcional. Mas observando com calma e indo com
paciência, você vai conseguir. Prontinho, essa vai ser a nossa segunda borboleta. A terceira, você só vai desenhar o corpinho dela e as antenas. Depois a gente vai resolver com manchas. Pronto, agora vamos pintar. Lembrando de deixar o papel na inclinaçãozinha para a água poder escorrer. Eu vou usar esse pincel da Ceramic número 10. Muita gente me perguntou onde comprar. Eu vou colocar o link aí na descrição se você tem vontade. Então vamos lá, usando a diluição de chá, ou seja, muita água e pouco pigmento, a gente vai fazer a primeira camada da borboleta. A gente só tem que pintar dentro do grafite, fazendo o formato da borboleta que a gente desenhou com lápis antes. Então é bem simples, você vai levando a gotinha com o pincel bem molhado, já que a consistência de chá, a água tem que estar escorrendo assim mesmo, faz parte do processo. E do outro lado a gente vai fazendo a mesma coisa, carregando a tinta junto com a gotinha, na consistência de chá, com muita água e pouco pigmento, para essa base ficar mais clara e depois de seca a gente voltar colocando os detalhes mais escuros e contrastados. E para não ficar essa gotinha acumulada, eu vou secar o pincel no papel e volto usando ele como uma esponja, só para sugar esse excesso de pigmento. E nessa borboletinha de lado a gente vai fazer a mesma coisa. Com o chá, ou seja, muita água e pouco pigmento, a gente vai pintar a primeira camada dela. Eu não tô ligando para a asa que tá na frente ou a asa que tá atrás. Eu vou pintar tudo na mesma consistência e depois vocês vão entender como a gente vai fazer essa diferença entre as asas. E outra dica muito importante, gente, é que quando a aquarela seca, ela vai ficar mais clara do que a gente está aplicando aí. Então, você já tem que imaginar que por mais que eu esteja aplicando uma cor clarinha, ela vai clarear ainda mais quando secar. Então, a gente já tem que estar pensando nisso. Agora, com o papel ainda molhado, vocês viram que eu não demorei muito, eu já estou aplicando a consistência de azeite nos lugares que eu considero mais escuro. Mais perto do corpinho, nas bordas. Isso é só para dar um efeito. Com um pouco mais de pigmento, eu vou começando a dar um contraste maior nas asas que estão na frente. Isso tudo é com papel ainda molhado, tá, gente? Não precisa esperar secar, até para as cores se fundirem melhor. E a nossa terceira borboleta vai ser feita mais colorida. Com pincel só com água, sem pigmento, a gente vai fazer o formato das asas. E essa base molhada eu vou utilizar para acrescentar os pigmentos coloridos. Eu vou colocar um pouquinho de azul, um pouquinho de rosa também, que eu acho que vai ficar bem legal. E eu só vou colocando mesmo, encostando. E onde está molhado, o pigmento vai se expandir. Eu vou colocando mais água, onde eu vou vendo que vai secando, né? E colocando mais cores também. Para finalizar, eu vou acrescentar um amarelo nas pontas para ficar bem colorido e bem legal. E vai colocando sem medo, tá, gente? Não precisa ficar com medo do resultado, a gente está experimentando e aprendendo, e essa é a parte mais legal. Agora, para dar um efeito bem legal, vocês observem que eu vou apoiar o pincel no dedo e dar umas batidinhas. E isso vai fazer com que saiam essas gotinhas mais grossas e que são bem legais no efeito de aquarela. Agora a gente deixa secar e vai para a próxima. Voltando aqui nessa primeira que a gente fez, com um pincel mais fino e com a diluição de mel, ou seja, mais pigmento e menos água, eu vou fazer os detalhes dessa borboleta. Você não precisa se preocupar em fazer os desenhos realistas nem nada. Solta a mão e faz uma coisa mais intuitiva. Não precisa ficar perfeito, só precisa ser compreensível. Por isso que saber essas 3 variações de aquarela é importante, porque você coloca a primeira base no chá, deixa as cores mais claras e depois vai dando contorno com um pigmento mais forte. E você nem precisa usar outra cor mais escura. Tudo isso a gente controla com água, ou com muita água, ou com pouca água e mais pigmento. E tudo isso vai formando diferentes variações de camadas na aquarela. E isso é muito importante para o seu desenho ficar bem bonito, com bastante volume. É importante falar
que essa camada embaixo já está seca. Se tivesse molhada, isso tudo ia começar a se misturar. Então é importante que você espere a primeira camada do chá secar para depois começar a fazer os detalhes com a cor mais escura. E do outro lado a mesma coisa, gente, não precisa ficar perfeitinho, só solta o pincel, deixa a mão bem livre para fazer umas veias bem naturais. Você percebe que a aquarela é para você se divertir mesmo. E na parte de baixo eu vou fazer um degradê. Eu coloquei um pouquinho de tinta lá perto do corpo e só com água fui levando o pigmento para baixo de uma maneira mais clara. Ou seja, eu fiz o contrário, fui do mel pro chá. Deixei o mel mais concentrado ali perto do corpo e o chá para as bordas mais claras. E com a ajuda da nossa magnífica escova de dente velha, a gente vai fazer esses splashes com tinta. Eu já ensinei isso em outro vídeo. Agora vamos para nossa segunda borboleta de ladinho, que é essa daqui, que também já está seca. Nesse caso, eu vou fazer que nem eu fiz o degradê no início do vídeo. Primeiro, começando com ela mais clara e perto do corpo eu vou concentrar mais tinta. A gente vai fazer com a pincelada bem larga mesmo e levando aquela gotinha, lembrando que a gotinha é muito importante. E agora eu vou pegar só pigmento puro, sem água, e vou juntar nessa gotinha para fazer o degradê mais forte. E novamente, para não ficar essa gota tão pesada, eu enxugo o pincel e seco ele como se fosse uma esponja. E na parte de baixo a gente vai fazer a mesma coisa, ir do chá até o mel, indo do claro até o escuro. Com o mesmo pigmento, eu vou usar o chá, passando por cima e deixando a gotinha ali preservada. Vou pegar só tinta agora no meu godê e vou acrescentar no desenho para fazer um degradê, indo do claro para o mais escuro. E pronto, é só isso, gente. Agora a gente pode também brincar e fazer algumas gotinhas. Eu vou mostrar para vocês como eu pego a água bem diluída e deixo a escova bem molhada para poder fazer esses efeitos. E é possível também fazer com o pincel, deixa ele bem encharcado e dá a batidinha que eu ensinei no dedinho ali, que vai fazer umas gotas maiores. E pronto, gente, tá bem artístico. Agora, para finalizar, vamos fazer os corpinhos nas borboletas, usando tinta preta mesmo e o pincel mais fino que você tiver. Você faz um corpo bem simples, não precisa ser nada elaborado e realista, é só um risquinho preto e as antenas. Isso vai dar muita leveza pro teu desenho. Eu sei, gente, que o vídeo de hoje foi um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu tava devendo um tutorial para vocês novo e espero que vocês aproveitem, pintem bastante borboletas e não esqueçam de me marcar lá no Instagram. Eu adoro receber as mensagens de vocês pintando comigo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo!